O curso de Teologia da Doctum promoveu nesta segunda-feira, dia 25, dentro da Semana de Teologia, dois momentos importantes. A palestra com a pastora luterana e professora Marla Parlow, com o tema O Lugar da Teologia no Século XXI, Minorias, Inclusão e Direitos Humanos. E logo após esse momento, uma roda de conversa multidisciplinar envolvendo pontos comuns entre o direito, psicologia e teologia. Os eventos aconteceram presencialmente no Casarão das Artes e também foi transmitido ao vivo para a participação de estudantes EAD de várias cidades. A história da teologia se cruza com a história do mundo. O mundo não estaria avançado como está hoje se a gente não tivesse a participação direta da teologia. No caso em especial da Doctum, a Doctum ela nasce dentro do âmbito religioso, né? A Doctum, a religião se confunde com a história da Doctum. Por isso que a gente está indo para o segundo semestre do curso de teologia, na modalidade à distância. A gente já teve curso de teologia aqui na Doctum presencial e agora a gente está pegando todo esse gancho dessas novidades, esses novos modelos de educação. A gente reativou o curso de teologia e a gente já está colhendo bons frutos, e esse evento é uma prova disso. Não só alunos de teologia vão estar participando do evento, mas a gente conseguiu fazer a ligação da teologia com o curso de psicologia e com o curso de direito. Porque, na verdade, a teologia atravessa todos os cursos. Nós vivemos a teologia diariamente, queiramos ou não. Independente da nossa religião, se somos religiosos ou não, todos nós, direto ou indiretamente, estamos ligados à teologia. E esperamos promover uma boa reflexão aqui hoje, é a primeira de muitas que virão, como o curso está começando, é a primeira semana de teologia da modalidade EAD, já tivemos hoje no presencial, então a gente está aqui para tentar mostrar um pouco do trabalho que já foi feito nesses 2 semestres, está chegando ao final do segundo semestre, e do que vai acontecer daqui em diante. Esse é um momento muito importante, estar falando sobre essas coisas todas. A gente que vem de um lar cristão, evangélico, por exemplo, como o nosso, papai pastor, que vem de uma influência muito grande da minha irmã, a primogênita, aquela que veio na frente abrindo para nós os caminhos do entendimento, da visão de mundo, do nosso coração, que é a Beth, né? Que foi ovelha da Mara como pastora, né, luterana, sabendo da importância que é hoje esse entendimento que a teologia traz e o impacto desse entendimento na vida da sociedade, na vida política, na vida social em geral. É muito importante. E como eu vim de longe, eu posso falar algumas coisas. A gente lutava pela democracia no Brasil em 1979, o ano da anistia, quando no Irã acontece a derrubada do governo da época, do Shah Reza Pahlavi, e você tem a ascensão do Ayatollah Khomeini, que era um líder religioso, e a gente tem uma teocracia surgindo no mundo. Aquilo era um espanto para todos nós, né? Era no mundo muçulmano, não era no mundo cristão, mas você ser um Estado comandado por uma religião, quando na verdade a gente entende que o Estado é laico, é democrático, é aberto, aceita as diferenças, né? Mas tudo isso vem de uma visão teológica, né? Coisa que a gente achou que já tinha ficado para o passado. Mas a gente achava que isso era coisa do mundo muçulmano, do Islã. Só que a gente começa a ver a questão teológica trazer para a vida de uma sociedade cristã, como nós estamos vendo hoje, para a nossa política, uma narrativa de Deus que, para mim, ela me faz ficar sem entender muitas coisas. Eu nasci num lar de um pastor que a gente ficava assim, ai meu Deus, ele falava assim, meu filho, não coloque o nome de Deus em vão. Então assim, não era para poder, era uma coisa do coração, era para sentir.
não era para banalizar a figura divina. De outro lado, um pastor que, quando foi ceder a escola, aqui, o Colégio Caratinga, para instalar a escola deputado Agenolo de Gero Alves, cujo nome ele que sugeriu, ele falou: só tem uma coisa, eu quero dar o nome dessa escola, porque ela vai funcionar aqui dentro, mas quero uma outra coisa. Ensino religioso eu não quero aqui na escola. Ensino religioso é na igreja, é na escola dominical. Aqui não. Aqui todos têm que se sentir representados com todas as suas crenças. Esse é o pastor que foi o meu pai, um dos primeiros grandes líderes aqui evangélicos da cidade. E me espanta muito o que está acontecendo hoje em relação a essa questão. Então, discutir a questão teológica, a questão da fé, a questão da transcendência e de o impacto desse entendimento na vida política e social, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que essa palestra ela tem um grande significado para o momento que nós estamos vivendo. Se me permite, eu queria primeiro falar da origem dessa faculdade. Era um sonho antigo do reverendo Uriel. Eu, um dia, mexendo nos seus rascunhos lá em Guarapari, eu achei um texto que ele estava escrevendo e era um sonho, um objetivo de ter essa faculdade. E eu depois, no final, eu vi que era uma oração escrita. Que ele falou assim: Senhor, se não tiver saúde para fazer, coloque outras pessoas que possam fazer. E assim começou, não é? E a visão dele era exatamente essa. Ele era um cristão, né? Mas também humanista. E a sociedade, a teologia, ela tem que permear a sociedade. Existe espaço para o debate teológico na sociedade em todas as instâncias. É muito importante a integração dessas áreas, portanto, aí a psicologia, o direito, a teologia, para nós falarmos de uma questão que aflige tantas pessoas aí pelo mundo afora, né? Que é a saúde mental, a intolerância religiosa também e, claro, os direitos humanos. Eu vou abordar um pouquinho nessa roda de conversa especificamente sobre quais são as orientações, né, que o Conselho de Psicologia dá para os profissionais atuarem mediante a essas questões. O que a psicologia, né, e a religiosidade, por exemplo, têm em comum? Às vezes as pessoas, principalmente os leigos, pensam, né, que psicologia e religiosidade elas estão em polos extremos, distintos. Não. E as duas caminham juntos, e é importante, né? E muitas vezes nos nossos consultórios nós vamos receber pessoas que estão em sofrimento mental por conta de algum aspecto, por exemplo, da religião, da sua fé. Então é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui, né? Ambientar os profissionais da psicologia dentro desses temas. A gente está muito feliz, né? Essa foi uma iniciativa do professor Américo e do professor Sander, né, o presidente do Casarão das Artes e o nosso diretor-geral de ensino da Rede de Ensino Docton, revivendo aqui a tradicional Semana de Teologia na faculdade. Nosso curso de Teologia, aí já há décadas em atuação na cidade de Caratinga, precursor dos estudos teológicos na cidade, formador de diversas pessoas aí, importantes figuras religiosas na cidade, agora revive aí essa tradição de estar trazendo profissionais debatendo a teologia, os rumos dos estudos teológicos para a nossa cidade. E nessa semana, hoje a gente abre com já essa comunicação, curso de psicologia e direito se unindo à semana teológica, né? A gente vai vir falar sobre a intolerância religiosa no Brasil, né? O professor Felipe, com viés da psicologia, e eu vou fazer um intercâmbio entre a proteção internacional e nacional dos direitos humanos e a intolerância religiosa no Brasil. Um assunto muito importante para a gente nesse momento, né, que o Brasil vive, de polarização, de discussão nos discursos narrativos em torno da religião e da teologia. Eu acho que vai sair daqui muitos bons frutos para a gente nessa semana. Estamos bastante animados. A gente tem 4 pilares, né, que o ser humano sempre necessita, né? A gente tem aí a ciência, a importância da ciência para entender o mundo, né? Entender as mudanças, entender as relações, a filosofia, né? Que nos leva à reflexão, a religião e a arte, né? Então, principalmente esses dois nos unem profundamente, a religião e a arte. E a gente percebe, né, assim, esse casarão como esse espaço, né, esse espaço sempre aberto
ao diálogo com o que existe de mais genuíno entre as pessoas, que é a expressão do seu sentimento. Então, a expressão do seu sentimento artístico, a expressão do seu sentimento filosófico ou religioso. Celebrar, então, a Semana Teológica aqui no Casarão, nós estamos fazendo 10 anos dessa celebração, que foi aqui a primeira Semana Teológica há 10 anos atrás, 2015, significa esse nosso compromisso em ser um espaço franqueado ao pensamento, seja de onde vier, mas que tenha sempre esses 4 elementos presentes: a ciência, a filosofia, as artes e a religião. Então, quando a gente fala de teologia, não é o estudo de Deus, né? Aí quando a gente vai estudar sobre Deus, aí a gente tem que ir no estudo da religião, porque Deus, ele é único, ele é o centro de tudo, e através dele existem as diversas outras formas de cada um a chegar no que acredita, né? É muito importante esse momento de se juntar várias religiões para se tratar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade, para acabar com o preconceito, para acabar com a intolerância, porque muitas das vezes o preconceito, o racismo, né, acontece devido às pessoas não terem conhecimento de outras religiões. Então acredito que a teologia ela vem para mostrar isso aí, um pouquinho de cada uma, para desmistificar o que as pessoas acreditam e o que não conhecem. É um tema vasto, com muitas camadas implicadas, né? E para falar sobre isso é preciso fazer alguns recortes. Então, o meu vai ser a partir da convocação que a teologia tem recebido para a sua cidadania, a partir do reconhecimento como área do conhecimento, né? Então, eu acredito e postulo que quanto mais aprofundado é o estudo neste campo de conhecimento, mais compromisso existe com a realidade, né? Então, a teologia ela é uma ciência encarnada. Ela de fato se alimenta, né? E aí uma questão dialética, ela se alimenta da realidade e ela conversa com a realidade. É para a realidade. Que realidade? De ser, fundamentalmente, de ser humano, né? Então, a teologia vai falar para esta realidade de ser humano em diversos contextos. Mas, de modo muito particular, desde, por exemplo, a teologia cristã, as teologias da libertação, as teologias feministas, nós falamos desde uma perspectiva de trazer a margem para o centro, de fazer uma nova narrativa sobre quem de fato importa para a teologia. Qual é o maior sujeito da teologia? Nós nos baseamos nos livros sagrados, é lógico. Para a teologia cristã é a Bíblia cristã, mas também a teologia pode estar dialogando com outras escrituras sagradas. Nós temos assim uma história muito recente de reconhecimento da teologia como a 7ª área do conhecimento, junto às agências, por exemplo, do governo federal, né? No CNPq, por exemplo, na grade das áreas científicas, teologia e ciências da religião entraram como a 7ª área agora, né? Numa ideia de reconhecimento mesmo para dentro da universidade. Então, esse status cidadão ele está sendo construído ainda, né? A teologia ainda é vista como um estudo, uma capacitação específica para atuação na esfera religiosa confessional. Quando, na verdade, a gente está vendo que o fenômeno religioso ele está muito mais, me parece hoje, fora de certos âmbitos ou redutos religiosos e na vida cotidiana mesmo das pessoas. Bem, eu venho por uma via afetiva, né? Por que eu digo isso? Porque convivi muito estreitamente, né, com uma das pessoas da família Leitão, né, com a irmã mais velha de Cláudio, né? E então eu quero dizer assim que Caratinga povoa o meu imaginário. Existia no meu imaginário por ouvir falar muito, né? A senhora Elizabeth Leitão, que foi minha mentora, também fiel na Igreja Luterana onde eu sirvo, né, ministerialmente. Então eu venho por esse caminho. Eu quero dizer assim que o que me traz a Caratinga é um caminho afetivo, né? Mas também de grande interesse pela organização, pela instituição,
que eu prezo demais e sei que tem qualificação. Tem muita qualificação e um traçado de humanidade que é muito importante hoje no fazer científico.